Radamés Manossa aqui em Curitiba. Esses dias o Elon Musk publicou na sua rede social, lá no perfil dele no X Twitter, uma imagem que traz aí um provérbio que está circulando muito na internet ultimamente. Reproduz aqui na tela, já traduzido para o português. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis. Bem, é um provérbio cíclico, você pode ficar repetindo indefinidamente porque é um ciclo fechado. Então, inclusive, o Elon Musk, ele diz que nós estamos na fase 4, você está aqui, nós estamos naquela fase ali dos homens fracos que produzem tempos difíceis. A pergunta que fica para este vídeo, realmente está acontecendo desse jeito? A sociedade se move em ciclos, os ciclos históricos existem, eles se repetem indefinidamente? Olha, não é todo mundo que concorda com essa teoria dos ciclos. Tem gente que acha que a sociedade ela está sempre progredindo. Tem até uma linha de pensamento aí que tem esse nome, progressistas. Eles acham que a sociedade está num progresso contínuo. Então, o progressista não gosta da ideia dos ciclos, de que você pode ter períodos de ascensão seguidos de períodos de decadência. E existem outras visões também. A gente pode falar aqui de uma visão combinada, né, que trata-se que os ciclos históricos eles são uma espiral ascendente, então realmente a sociedade se move em ciclos, mas depois de cada ciclo a gente sempre termina num ponto um pouco mais alto, como se fosse uma espiral ascendente. Então é uma visão que combina ciclos com progresso. E tem também a visão ali do pessoal que acredita que não há nem ciclos nem progresso, existe apenas caos na sociedade, mas aí nós estamos falando da turma do niilismo radical, aí esse pessoal não sabe, geralmente não sabe limpar a própria bunda. Então, o que leva a essa visão dos ciclos de ascensão e queda? A gente já viu na história aí a ascensão e queda de vários impérios, né? O caso mais clássico é o Império Romano, inclusive as imagens que o Elon Musk usou são referências ao Império Romano, na sua ascensão e queda, né? Tivemos casos mais recentes de ascensão e queda, podemos citar aqui o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, ambos se esfacelaram aí no final da Primeira Guerra Mundial, simplesmente deixaram de existir, né? Você poderia falar também do Império Britânico, que vigorou aí por quase 2 séculos e se encerrou ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, porque se enfraqueceram bastante durante a guerra, e depois houve aquele período de descolonização, onde eles perderam principalmente a Índia lá, e isso deu fim ao Império Britânico, aquele império onde o sol nunca se punha. Então, as referências históricas elas existem, né? Realmente existem a ascensão e queda dos impérios. E a gente poderia recorrer a um caso também mais prosaico, mais próximo da nossa realidade, que é aquele caso do patriarca de família que começa do nada e com sua garra, seu potencial, sua criatividade, cria um império financeiro, deixa um legado enorme para os seus sucessores, mas daí os sucessores são pródigos, são gastadores, não têm vocação para o trabalho, e aquele império construído pelo patriarca acaba se perdendo, virando em nada. Conhecemos muitas histórias disso aí na nossa memória aí de fatos prosaicos do que a gente guarda na cabeça. Então, existem teorias para todo lado, né? Eu poderia citar aqui também a teoria dos que eu chamo de idealistas idiotas, os idealistas imbecis. E nessa lista eu vou colocar aí o prestigiado filósofo Hegel, que também tinha essa ideia de ciclos, né? Que segundo ele, a sociedade começa com uma tese, né? Uma visão de mundo que soluciona um problema que está ali
perturbando a sociedade. Essa tese ela funciona por um certo tempo, mas aí, em um determinado momento, ela começa a gerar suas contradições. Daí surge uma antítese, que é o contrário da visão da tese. Daí elas entram em conflito. Desse conflito surge uma síntese, que visa a acomodar todos os conflitos e gerar uma nova situação estável. E essa síntese, cedo ou tarde, ela se transforma na nova tese e o ciclo se repete. Mas Hegel tinha uma visão assim estranha, porque ele dizia que esse ciclo de tese, antítese e síntese, ele se encerrava no período em que ele estava vivendo, porque a sociedade tinha atingido ali um estágio de capitalismo e democracia, e dali para frente não teria mais esses conflitos de teses e antíteses. Hegel, de certa forma, previu o fim da história no período dele, né? Na sequência veio o Marx, que disse que a sociedade é uma luta de classes, então uma classe sucede a outra, e isso é uma verdade que não é contestável, o tal do materialismo histórico. Só que, segundo Marx, nós chegaríamos numa fase gloriosa e mística em que surgiria o comunismo e as classes acabariam, né? Mais recentemente, aí, o pensador americano, o Francis Fukuyama, também previu o fim da história, porque com a queda do Muro de Berlim não haveria mais lutas entre grandes potências, haveria a paz americana e dali para frente acabaria a história. Enfim, esses idealistas idiotas, eles acham que a sociedade se move em ciclos até atingir um ciclo ideal, que é o que eles propõem, e dali para frente teremos o paraíso na Terra, né? Então, os idealistas idiotas, eles realmente propagam a ideia do ciclo, mas que o ciclo sempre se culmina numa utopia que eles mesmos estão propondo. Agora, voltando ao provérbio oriental, será que estamos em um ciclo de decadência, um período de decadência? Será que estamos na pior fase do ciclo, que é a fase 4 da decadência total? Eu diria que há sinais sim, fortes de que estamos sim. Eu diria que nós estamos num período de decadência, em vários sentidos, mas que as coisas não começaram ontem, não é um ciclo curto. Esses ciclos, eles são abrangentes e envolvem várias gerações. Eu diria que este ciclo que nós estamos agora, fase 4 da decadência, não começou hoje, não começou com a geração Z, não começou com os mais novos. Ele já começou lá atrás, lá na geração Boomer, entre os mais velhos, justamente essa geração Boomer que critica tanto os jovens, chama eles de decadentes, de geração mimimi. Mas atenção, vamos recapitular aqui. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Mundial, houve uma grande distensão internacional, houve um período de paz, com grandes avanços científicos e tecnológicos, então houve uma grande efervescência naquele período, em todos os sentidos, econômica, tecnológica, científica, cultural. Foi um período de grande florescimento. Na verdade, o que estava acontecendo naquele período é que os homens fortes que vieram antes prepararam o terreno para criar uma sociedade próspera, de tempos bons. Realmente, o período lá do pós-guerra foi um período de grandes oportunidades, e vamos dizer, as pessoas que fizeram aquele tempo, elas realmente se empenharam, eram homens fortes que estavam lá desbravando o Brasil, criando fronteira agrícola, industrializando o Brasil, criando a infraestrutura para o nosso desenvolvimento. Mas foi lá naquele período que começou a decadência ali com a liberalização total dos costumes, com aquela visão de que é proibido proibir. Então aquilo começou ali e foi dali para frente, só foi se acelerando. Então agora nós estamos numa fase em que aquele período bom está se degradando. É a degradação natural da sociedade, do bem-estar social
esse estado de bem-estar social que se propõe a resolver todos os problemas da sociedade, criando auxílios, benefícios, vantagens, um verdadeiro mundo dos ursinhos carinhosos, mas que a fatura do cartão ela sempre chega, não adianta, não existe almoço grátis. Então, aqueles benefícios, aquelas vantagens que foram criadas a partir da geração boomer, essa visão aí de social-democracia, de estado do bem-estar social, ela está cobrando a fatura chegou. E como que nós vemos isso? A gente vê isso através de coisas como colapso populacional, colapso demográfico, dissolução aí dos valores tradicionais, né, dissolução da família, as pessoas não têm mais religiosidade, né, todas aquelas coisas aí que os conservadores criticam e que estão bem certos em criticar, porque são sintomas de decadência. E a decadência de costumes, ela antecede a decadência econômica, que virá aí certamente junto com colapso populacional, colapso do sistema previdenciário, colapso do Estado, endividamento, inflação, impostos no limite. Então, tudo isso vai ter que ser revisto, né? E a pergunta que fica, né? Será que a próxima geração vai enfrentar tempos difíceis e será uma geração de homens fortes? Será que essa geração alfa, que ainda é formada por crianças atualmente, vai ser a geração que vai restaurar um tempo de prosperidade na sociedade? Bom, o nome promete, né? Geração alfa, né? São homens alfa que estão vindo aí. Vamos ver se eles vão restabelecer um período de prosperidade que foi degradado, está se perdendo graças às gerações de homens fracos aí que tomaram conta da sociedade. Obrigado.